A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu preâmbulo de forma expressa, destaca ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações e que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. Certo ou errado? Certo. O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos destaca expressamente a importância de promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Certo ou errado? Certo. O artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, estabelece que toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que o trabalhador deve filiar-se à associação representativa de sua categoria profissional. Certo ou errado? Errado. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que a vontade do povo será expressa em eleições periódicas e legítimas, por voto censitário, secreto ou aberto, ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Certo ou errado? Errado. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que qualquer ser humano tem o direito de deixar seu país, desde que quite com suas obrigações legais e políticas perante o Estado. Certo ou errado? Errado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que o livre e pleno consentimento dos nubentes menores de 18 anos para o casamento pode ser substituído pela autorização de seus pais. Certo ou errado? Errado. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que ninguém pode ser preso, detido ou exilado. Certo ou errado? Errado. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que nenhuma pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países. Certo ou errado? Errado. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Sobre os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção fora das fronteiras de cada estado. Certo ou errado?
Errado. Sim. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. É correto afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos consigna que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, certo ou errado. Certo. O artigo 20, parágrafo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Em relação às normas expressas proclamadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que toda pessoa tem direito de tomar parte no governo de seu país unicamente por intermédio de representantes livremente escolhidos. Certo ou errado? Errado. A questão está errada porque afirma que essa participação ocorre unicamente por intermédio de representantes, quando na realidade a DUDH também reconhece a possibilidade de participação direta no governo. Isso pode ocorrer, por exemplo, em plebiscitos, referendos ou outras formas de democracia direta. O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família, desde que baseada no casamento, humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Certo ou errado? Errado. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, né? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Certo ou errado? Certo. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê expressamente o dever da fraternidade no agir uns para com os outros. Certo ou errado? Certo. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece, como dito anteriormente, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, certo ou errado. Certo. Questão simples baseada na lei seca. O artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, certo ou errado.
Certo. O artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas, certo ou errado. Certo. O artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Certo ou errado? O artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Nem todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Certo ou errado? Errado. A questão está errada porque nega um direito universal garantido pela DUDH. O reconhecimento da personalidade jurídica é um direito fundamental de todas as pessoas, sem exceções. Conforme prevê a DUDH, todos são iguais perante a lei e têm direito a igual proteção legal sem qualquer distinção. Certo ou errado? Certo. O artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Representa uma garantia prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o direito à prestação jurisdicional efetiva para a defesa contra atos que violem direitos fundamentais. Certo ou errado? Certo. O artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito a um recurso efetivo perante os tribunais nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. O exílio é permitido em determinadas situações. Certo ou errado? Errado. A questão está errada porque a DUDH proíbe o exílio arbitrário. O termo permitido em determinadas situações pode gerar interpretações ambíguas. O exílio forçado, quando imposto sem devido processo legal, é uma violação dos direitos humanos. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Certo ou errado? Certo. O artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres, ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ela. A presunção da inocência de uma pessoa acusada de um ato delituoso é prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo ou errado? Certo.
O artigo 11, parágrafo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, certo ou errado? Certo. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito à saída e ao regresso de qualquer país, certo ou errado? Errado. A questão está quase correta, mas a palavra qualquer pode induzir ao erro. Embora a DUDH garanta o direito de sair do próprio país e regressar a ele, o direito de entrar em outro país depende das regras migratórias desse país. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção fora das fronteiras de cada estado. Certo ou errado? Errado. A questão está errada porque a liberdade de locomoção garantida pela DUDH se aplica dentro do território de um Estado e ao direito de sair e regressar ao próprio país. No entanto, não há um direito absoluto de locomoção fora das fronteiras de cada Estado, pois isso depende das políticas de imigração e soberania de outros países. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, respeitadas as fronteiras de cada país. Certo ou errado? Errado. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação. Certo ou errado? Certo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é apenas e tão somente uma enunciação dos principais direitos humanos. Sua força normativa decorre da importância dos direitos tratados, tendo em vista que o documento não prevê nenhum instrumento ou órgão próprio para tornar compulsória a sua aplicação. Esses instrumentos e órgãos são previstos em cada um dos pactos que tratam de matérias específicas. Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura. Certo ou errado? Errado. Constitui questão de simples atenção. Conforme estudamos, a DUDH foi editada sobre a forma de resolução. O Brasil fez parte e votou pela sua aprovação no âmbito da Assembleia Geral da ONU. Todavia, em razão de não possuir natureza de tratado internacional, a DUDH não foi internalizada no direito brasileiro. Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é ato de organização internacional, de modo que prescinde de incorporação ao direito interno, como se exige para tratados ordinários de direitos humanos. Certo ou errado?
Certo. Como vimos, a DUDH constitui uma resolução aprovada no âmbito da Assembleia Geral da ONU, razão pela qual não precisa ser incorporada ao ordenamento interno dos países que participaram de sua elaboração. Não obstante, é disso na doutrina internacional que esse documento possui juridicidade e força vinculante. Maria afirmava que a DUDH consagrava exclusivamente o discurso liberal, não amparando a tese da existência e exigibilidade de direitos prestacionais perante o Estado. Joana, por sua vez, defendia que a DUDH também se harmonizava com o discurso social, necessário à construção da igualdade, embora as dimensões da liberdade e da igualdade sejam vistas de maneira separada e dividida. Maria está totalmente certa. Certo ou errado? Errado. A DUD só abrange direitos de primeira e segunda geração. Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que todo ser humano tem direito à instrução, mas o acesso à instrução superior terá por critério o mérito. Certo ou errado? Certo. O artigo 26, parágrafo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas garantias mínimas necessárias à sua defesa. Certo ou errado? Errado. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família, desde que baseada no casamento, humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Certo ou errado? Errado. O erro na questão está na inclusão da expressão, desde que baseada no casamento, que não existe no texto original e altera o significado do preâmbulo. Os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. Certo ou errado? Certo. O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de UDH, menciona que os Estados-membros das Nações Unidas assumiram o compromisso de promover o respeito universal e efetivo pelos direitos e liberdades fundamentais, em cooperação com a ONU. Além disso, esse compromisso também está expresso no artigo 56 da Carta das Nações Unidas, que estabelece a obrigação dos Estados-membros de agir, tanto individualmente quanto em cooperação, para alcançar os propósitos da ONU, incluindo a promoção dos direitos humanos. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo para resgate de vítima viva de crime hediondo. Certo ou errado? Errado. O erro na questão está na inclusão da expressão salvo para resgate de vítima viva de crime hediondo, que não existe no texto original.
A proibição da tortura é absoluta, sem exceções, mesmo em situações extremas. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo para resgate de vítima viva de crime hediondo. Certo ou errado? Errado. O erro na questão está na inclusão da expressão salvo para resgate de vítima viva de crime hediondo, que não existe no texto original. A proibição da tortura é absoluta, sem exceções, mesmo em situações extremas. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Ela era uma das etapas para uma futura elaboração de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Assim, sobre seu âmbito de proteção, ela reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar o réu. Certo ou errado? Errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, de 1948, realmente foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da ONU e tem como núcleo a dignidade da pessoa humana. No entanto, o trecho "a norma pode retroagir para prejudicar o réu" está incorreto. Não obstante, há em variados países populações que, etnicamente, são autoproclamadas ciganas. Estas se distinguem por não possuírem uma nacionalidade, embora reclamem tratamento digno diante de arbitrariedades a que podem ser sujeitas, como a que ocorreu, por exemplo, na França, por ocasião do mandato do presidente Sarkozy. O direito a essa identidade pode ser representado em termos de suas garantias, considerando o que se prescreve no âmbito da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Desta forma, é correto afirmar que ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção legal contra tais interferências ou ataques, salvo quando submetido a um julgamento justo. Certo ou errado? Errado. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Certo ou errado? Certo, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Toda pessoa individual tem direito à propriedade, a coletiva não, conforme consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo ou errado? Errado. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. As férias remuneradas e periódicas não fazem parte do direito ao repouso e ao lazer. Certo ou errado? Errado. O artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito ao repouso e lazer.
Inclusive, há uma limitação razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas. A questão está errada, porque as férias remuneradas fazem parte do direito ao repouso e lazer, conforme garantido na DUDH. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Certo ou errado? Certo? O artigo 25, parágrafo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. A afirmação está correta, pois reproduz fielmente o texto da DUDH, garantindo proteção igualitária a todas as crianças, independentemente das circunstâncias de seu nascimento. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Certo ou errado? Certo. O artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, estabelece que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. A afirmação está correta, pois corresponde exatamente ao que a DUDH garante em relação ao acesso à cultura, à ciência e às artes como direitos fundamentais de todos os seres humanos. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Certo ou errado? Certo. O artigo 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. A afirmação está correta, pois reproduz fielmente o texto da DUDH, garantindo que os direitos e liberdades fundamentais devem ser efetivados dentro de uma estrutura social e internacional justa. Toda pessoa tem direitos em face de sua comunidade, contudo, deverá ser limitado o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. Certo ou errado? Errado. O artigo 29, parágrafo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. A questão está errada porque não há limitação ao desenvolvimento da personalidade, pelo contrário. A DUDH reconhece que a comunidade deve permitir e favorecer esse desenvolvimento. Pode ser conferida interpretação aos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de forma que o exercício de um direito ali previsto anule ou restrinja o exercício de outro, destruindo esse último direito. Certo ou errado? Errado. O artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a conferir a qualquer Estado, grupo ou pessoa o direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades
aqui estabelecidos. Portanto, nenhum direito previsto na DUDH pode ser interpretado de forma a anular ou restringir outro direito, pois isso iria contra o próprio espírito da declaração, que busca garantir a dignidade e a igualdade de todos. Agora, para garantir que você realmente absorveu o conteúdo, você deve continuar revisando o conteúdo pelo aplicativo do Anki, pelo método de repetição espaçada, que vai ajudar você a fixar as informações de maneira eficiente e garantir que o conteúdo fique na memória de longo prazo. Como que você faz isso? É muito simples, acessar nosso site, que está no QR Code, e aqui a gente vai mostrar como que você pode baixar o aplicativo e todos os flashcards, por meio de um vídeo muito simples aqui que você vai ver, você vai aprender rapidinho. Se você gostou da nossa aula, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais dicas como essa.